São 9h40. Agora há pouquinho mesmo a gente trazia esse dado alarmante sobre mais de 500 pessoas que morreram à espera de um leito de UTI no estado de São Paulo. Preocupa também a situação de Taboão da Serra, onde houve o registro de 35 óbitos de pacientes que aguardavam vagas pelo sistema CROSS. A gente vai atualizar todos os números a respeito da fila por um leito de UTI, também a situação da pandemia em Taboão da Serra, conversando a partir de agora com o secretário de Saúde de Taboão da Serra, José Alberto Tarifa. Bom dia, secretário. Bom dia Sheila, bom dia Ivan, bom dia a todos os ouvintes. Secretário, vamos aqui atualizar a situação de momento em relação à fila de pessoas aguardando por um leito de UTI. Como é que está a ocupação? A ocupação continua de 100%? Já houve algum avanço nesse sentido ou ainda não em Taboão? Houve sim. O prefeito aqui de Taboão da Serra, né, o prefeito Aprígio, assim como vários prefeitos aqui da região metropolitana, eles decretaram um feriado que se estendeu aí, juntando os finais de semana com 10 dias de paralisação. Nesses 10 dias de paralisação, a gente baixou de uma taxa de ocupação de 130%, né, um pouco antes da paralisação, para 92%, né, a taxa de ontem de ocupação. Então, foi bastante efetivo, né, e hoje a gente consegue respirar um pouquinho melhor. Hoje nós temos 15 pessoas aguardando um leito de UTI no município. Dessas 15, nós temos 12 delas entubadas. Agora, secretário, hoje mais cedo, né, o secretário estadual de saúde, Jean Gorenstein, falou justamente sobre essas filas, dizendo que, por mais que as pessoas estejam numa fila esperando um leito de UTI, elas têm recebido o atendimento correto. Aqueles que precisam de intubação estão sendo intubados, enfim, e outros procedimentos que são feitos. Agora, disse ele que os municípios têm sofrido muito com a falta de insumos, e aí ele cita oxigênio, né, os medicamentos para o kit de intubação. Eu queria saber como é que está a situação da cidade em relação a esses insumos, até porque o secretário disse que tem dado suporte aos municípios, mas que a quantidade, enfim, o estoque que o estado tem só dá para mais alguns dias, né? Então, como é que a cidade recebe essa informação e se está acontecendo de fato, né, essa ajuda, como é que está a situação dos estoques aí em Taboão? Está sim. Nós temos recebido, inclusive na semana passada, recebemos aí alguns insumos, né, que fazem parte do kit de intubação, né. Hoje os nossos estoques estão relativamente tranquilos, né. Temos medicações aí em estoque para alguns dias, né, então temos uma certa tranquilidade. E oxigênio também temos uma certa tranquilidade, até porque o nosso fornecedor, ele nos abastece dia sim, dia não, né? E o nosso tanque de oxigênio, ele tem, da unidade que internamos os pacientes com Covid, ele tem autonomia para 2 dias e meio. Então, nós não temos esse problema. O grande problema do oxigênio, ele está principalmente na logística, né? Ou seja, existem faltas aí de cilindros de oxigênio e até na organização do transporte. Se tudo continuar como está no momento, nós não vamos ter falta desses insumos, nem de medicamentos e nem do oxigênio. Há impacto das medidas restritivas no número de casos já? O que é possível dizer a respeito das medidas mais duras, mais severas de restrição? Olha, essa cepa P1, né, que é a cepa que está sendo mais disseminada ultimamente, né, ela é muito mais virulenta e muito mais contagiosa, ou seja, ela produz muito mais danos aí ao organismo, né, e a velocidade de contaminação dela é muito mais rápida. Até por conta disso, os números eles são altos, né? Hoje nós temos recordes de óbitos aí, tivemos a semana passada, no mesmo dia, 3.800 óbitos no Brasil. Então, os números são mais altos, né? E, infelizmente, a gente percebe que a população já não tem mais tanto receio do vírus. Apesar dos números estarem mais altos, a população parece que não tem tanto receio do vírus quanto tinha há alguns meses atrás ou até um ano atrás, né? O que acontece?
que a gente percebe hoje são as taxas de isolamento menores do que há um tempo atrás. Mesmo com o feriado que foi decretado, nós tivemos aqui uma taxa de isolamento social entre 40% e 45%, que a gente ainda considera baixa. Mas, de qualquer forma, como eu disse logo no começo da entrevista, apesar de ser baixa, essa taxa já se mostrou efetiva, né? Nós tivemos uma redução na quantidade na ocupação dos leitos do município. Então, é importante, isso a gente precisa conscientizar a população, é importante o distanciamento social, o isolamento quando possível, né? As medidas de higiene, lavar as mãos, higienizar as mãos com álcool gel e o uso de máscara. Isso é muito importante, muito importante. A gente está conversando aqui no Band News São Paulo com José Alberto Tarifa, ele é secretário de Saúde de Taboão da Serra. Secretário, eu queria que o senhor explicasse mais uma vez essa questão da ocupação dos leitos. Nosso ouvinte, o Renato, aqui, ele está na escuta, mandou uma mensagem aqui para a gente, querendo entender como que há 92% de ocupação dos leitos e 15 pessoas ainda à espera de um leito. A gente já falou sobre esse assunto aqui outras vezes e não é simplesmente vagou o leito, coloca o paciente lá, né? Tem todo um processo para você poder ativar esse leito. Então eu queria que o senhor explicasse um pouco melhor aqui para os nossos ouvintes. O Renato foi um dos que eu pesquei aqui a mensagem, mas sobre essa diferença, né? Há leito livre, mas há gente esperando na fila ainda por um leito. Acaba sendo um questionamento muito frequente entre os nossos ouvintes, então é sempre bom esclarecer. Claro, claro. E existe uma questão também de complexidade dos leitos, né? No município, o que nós temos, o município ele é responsável pela baixa e média complexidade, né? E os governos de estado e federal são responsáveis pela alta complexidade. O que é alta complexidade? São os leitos de UTI, né? Nós temos no município leitos de enfermaria. Apesar de nós termos em Taboão da Serra 20 leitos de suporte ventilatório, esse leito não é exatamente um leito de UTI, é um leito de transição para o paciente que está na enfermaria, ele ser estabilizado, ficar estabilizado, ser controlado até que surja uma vaga num leito de UTI, né, que normalmente são nos hospitais estaduais, aí, hospitais de campanha estaduais, né. Essa é a diferença. Hoje nós temos 15 pessoas num leito de enfermaria, desses 15, nós temos 12 que estão em suporte ventilatório, ou seja, estão entubados, né, e aguardando um leito de UTI, né. Nós temos alguns leitos vagos, mas são de enfermaria. Leitos de UTI realmente nós não temos no município, nós dependemos aí dos leitos do governo do estado. Isso, claro. Sim, esse seria meu próximo questionamento, porque aí em Taboão a unidade de referência de atendimento é uma UPA, né? E aí o meu questionamento ia ser bem nesse sentido, quer dizer, faz falta esses leitos, né? O governo de São Paulo tem dito, né? Hoje mesmo o governador João Dória, o próprio secretário Jean Goristai falaram sobre isso, né? Em continuar abrindo leitos de UTI nos municípios do estado, né? Atrapalha um pouco o atendimento ou não? O fato de uma unidade de pronto atendimento, a UPA, ser a unidade de referência na cidade para esse tipo de tratamento, secretário? Atrapalha. Nós temos, em Taboão da Serra, nós temos 2 pronto-socorros adultos, né, o pronto-socorro municipal e a nossa UPA. A UPA, nós tivemos que converter o atendimento dela de pronto atendimento adulto para atendimento de pacientes com Covid, né, por uma questão, logicamente, dessa epidemiologia e dessa contaminação, aí, dessa pandemia que tivemos, né. E, infelizmente, nós ficamos só com uma unidade de pronto atendimento, né. Com isso, apesar da gente ter Covid, a gente tem as outras doenças também normalmente. Nós tivemos uma redução no atendimento para os pacientes com as outras doenças, aí, com os AVCs, com infartos, né? Nós estamos dando todo o suporte possível, mas realmente essa pandemia, ela causa transtornos não só por conta da Covid, mas pelos reflexos que ela causa para os atendimentos de outras doenças e até para a questão econômica, para a questão social aí, e até os pacientes, alguns pacientes aí em isolamento, eles acabam tendo problemas aí até psicológicos, né? Então, o reflexo da pandemia da Covid, ele é muito maior do que só a doença Covid, né? Uhum.
Secretário, há muitas mensagens aqui dos nossos ouvintes que são moradores de Taboão da Serra. Entre essas mensagens, muita gente falando sobre o comércio que continua funcionando normalmente ou sobre festas que têm sido realizadas ilegalmente, né, clandestinamente. Quando haverá uma restrição mais rígida? Há isso no planejamento? Haverá mais medidas restritivas? Como é que anda a fiscalização nesse sentido também? Com relação às medidas restritivas, nós não tomamos essa atitude unilateralmente, né? Como eu disse para vocês, a pandemia de Covid, ela tem reflexos em várias áreas, inclusive a econômica. Então, qualquer medida, ela é discutida no nosso comitê, né, de gestão de crise de Covid. São várias secretarias, são vários secretários e assessores técnicos que se reúnem pelo menos uma vez por semana para a gente discutir todas essas questões de enfrentamento à crise. E uma delas é, logicamente, aí a questão das restrições, né? Não tenho como afirmar para você se a gente vai fazer maiores restrições ou não, né? Se for necessário, logicamente vamos fazer, né? Dependemos aí de estudos maiores e até de percepção do que está acontecendo, né? A gente precisa estudar o crescimento dessa curva. Como eu disse para vocês, essa medida restritiva dos 10 dias aí de paralisação já foi benéfica e a gente vai precisar acompanhar os próximos dias para saber qual o próximo passo que a gente deve tomar, né? A gente está andando assim, sempre um passinho atrás do outro, né? Secretário, para a gente encerrar aqui, eu queria falar um pouco sobre vacinação, né? Como é que tá a imunização aí na cidade de Taboão da Serra? Vocês têm recebido as doses do governo do estado de forma regular, né? Que consiga atender aí a demanda? Quem está sendo vacinado agora? Como é que está esse processo? Nós temos recebido as doses de vacina, sim, né? Infelizmente, a quantidade de vacinas não é a que a gente gostaria, né? Nós teríamos capacidade de vacinar a população muito mais rapidamente e abrangendo muitas outras faixas etárias, mas a gente entende aí que a produção e a distribuição de vacinas, tanto no governo do estado quanto do governo federal, ela não tem a mesma velocidade que a gente tem de aplicação. Então, a gente vai aplicando conforme vai recebendo e conforme a liberação aí do cronograma de vacina do governo federal e do governo estadual. Nós acompanhamos rigorosamente esse calendário vacinal. Logicamente, como eu disse, a gente queria vacinar muito mais outros grupos, né? Eu, particularmente, a gente entende, né, que tem as pessoas que têm algumas comorbidades que teriam também que ter uma prioridade na vacinação, mas estamos seguindo aí o cronograma de vacinação do estado, né? E realmente, infelizmente, a gente não tem a quantidade de vacinas que a gente desejaria, mas estamos trabalhando corretamente. Nós já vacinamos mais de 10% da população, né? Taboão da Serra é um município geograficamente pequeno e com muita população, né? Maior adensamento da América Latina, né? Nós temos perto de 300 mil habitantes para 20 quilômetros quadrados. Então, é uma quantidade muito grande de gente. Quando a gente fala em isolamento social aqui na nossa cidade, né, o distanciamento social aqui na nossa cidade é mais difícil do que em outros municípios, né? E a gente realmente precisava imunizar essa população, né? Quanto mais rápido a gente fizer isso, não só aqui, mas no Brasil inteiro, quanto mais rápido a gente fizer isso, mais rápido a gente vai vencer essa crise, essa pandemia. Tomara. Secretário de Saúde de Taboão da Serra, José Alberto Tarifa, obrigada pela entrevista. Secretário, uma boa semana, até uma próxima. Eu que agradeço, obrigado. Boa semana, Sheila, boa semana, Ivan. Boa semana a todos os ouvintes. Um bom dia. E olha, várias mensagens aqui dos nossos ouvintes de Taboão da Serra. Obrigada a todos que se manifestaram, escreveram para cá. Aliás, entre essas muitas mensagens, o Edson Nishimura, que está no Japão, e tá ligado aqui no Band News São Paulo, dizendo: os meus pais moram em Taboão da Serra, estão ouvindo vocês agora. Eu moro no Japão, poderia mandar um abraço para eles, estou com muitas saudades, meu filho também.
e fala para eles ficarem em casa. Um beijo para os dois, um beijo também para você, Edson, que tá aí ligado na Band News FM no Japão. Valeu, obrigada pela audiência e pela companhia, viu?